Boa noite, Rogério. Um resultado ruim fora de casa, depois da sequência que o Bahia vinha. Eu queria que você falasse de um jogo que talvez tenha sido, desses últimos jogos, né, mesmo perdendo para o Santos, da forma que foi em casa, o pior jogo sob o teu comando. O que é que aconteceu com a equipe hoje que não conseguiu corresponder? De fato, não é talvez, foi o pior jogo disparado. Nós não conseguimos criar, mesmo sem um time que não pressionava a gente, nós não tivemos as condições para fazer a bola entrar entre linhas. O primeiro tempo foi muito ruim, o segundo ainda conseguimos chegar algumas vezes, mas deixamos bastante a desejar no dia de hoje. Esse Bahia de hoje não reflete o Bahia dos últimos 6 jogos que nós jogamos. Eu acho que, lógico, não se apaga o que os jogadores fizeram até aqui, são eles que conseguiram esses resultados de tirar o Bahia de uma situação difícil, mas hoje não tenho nem o que falar para você, porque nós não conseguimos executar muito pouco daquilo que nós planejamos. Eu acho que houve muito erro de passe, erro de domínio, erros técnicos simples, e o Cruzeiro se defendeu bem, erros até em gols que foram estranhos. Então, assim, hoje não reflete o que nós somos ou o que nós fomos nos últimos 6 jogos, mesmo também existindo outras derrotas nesse espaço de tempo. Rogério, João do Bate Fundo Esportivo, eu queria saber como é que você vai fazer para recuperar a moral do time depois desse resultado infeliz fora de casa, para voltar à sequência positiva e se reerguer no Campeonato Brasileiro. Trabalhar, ser competitivo, como esse time sempre foi, eu acho que é a principal característica dele. Desde que nós chegamos aqui, eu posso garantir para você que a competitividade nunca faltou. Eu prefiro achar que foi uma noite que nada deu certo. Nós não conseguimos executar nada do que planejamos, erramos bastante. E eu acho que nós temos que ter, todos, mesmo o torcedor também, tem que ter um pensamento positivo, que esse time já mostrou que tem muito mais condição do que apresentou na noite de hoje. E nós temos que se reerguer, porque daqui a, 60 horas, daqui a pouco mais, nós temos um jogo dificílimo contra o Palmeiras e temos que competir. É muito ruim o que nós fizemos hoje, mas não pode ser espelho para os próximos jogos. Acho que o espelho tem que vir do que nós fizemos até antes desse jogo. Rogério, boa noite. Felipe, do canal Simonete Análises e Versus Esporte. A gente sabe que os confrontos diretos daqui para frente vão ter bem esse nível de embate. E provavelmente quando uma equipe conseguir abrir o placar, ela vai baixar o bloco e vai se defender da mesma maneira que o Cruzeiro fez hoje. Qual o plano para enfrentar esse tipo de equipe? Desculpa, o Cruzeiro baixou o bloco antes mesmo de fazer o gol. O Cruzeiro não apertou nenhum momento a saída de bola, foi o jogo dos 7 que nós mais tivemos espaço para construir. Tanto que saímos jogando todos, o Cruzeiro com a linha de 4 lá embaixo, nossos laterais recebiam a bola tranquilamente, mas na aproximação nós erramos hoje muita coisa simples, que é passe, aproximação, viradas de jogo. Então, assim, não é que o Cruzeiro apertou, fez o gol e baixou as linhas. O Cruzeiro jogou com linhas médias, baixas durante praticamente o jogo todo, com transições boas, que é o que o Cruzeiro tem de melhor. Nós não tivemos hoje a qualidade, a capacidade de construir boas jogadas para furar esse bloco mais baixo que o Cruzeiro apresentou. Rogério, Leonardo de Mendes da Itatiaia, prazer falar com você. Há 4 anos você esteve aqui para uma rápida passagem pelo Cruzeiro. Uhum. Como foi reencontrar o Cruzeiro, essa torcida hoje, depois desse tempo? Bom, isso não muda a grandeza do clube, sua torcida, a festa que fazem, assim como na Bahia, se você for, você vai ver também que é similar, são clubes de massa, clubes de tradição. O fato de você às vezes não conseguir o sucesso, o resultado que você espera, não muda a grandeza e a tradição do clube. Então, assim, o Cruzeiro hoje foi melhor do que a gente. Dentro da sua proposta de jogo, foi mais efetivo. Nós não temos o que reclamar do jogo, reclamar do adversário, arbitragem. Não conseguimos nem pôr a culpa nisso e nada. Foi incapacidade nossa de não conseguir o resultado. Rogério, boa noite. Você perdeu o Cauli nos primeiros 45 minutos de jogo, teve que mexer, o Biel no segundo tempo fez a função dele, mais ou menos. Quais são os planos que você tem para substituir o Cauli? Na verdade, o Biel continuou na dele, quem exerceu a função dele foi o Tassiano, né? Que entrou mais adiantado por dentro. São características distintas. O Biel sentiu um desconforto
coxa, o Biel, o Cauli, na coxa direita, acho que foi na coxa direita, pediu para ser substituído, deve fazer exames, deve estar fora. Tomou o terceiro e deve estar fora, independente disso do terceiro, deve estar fora do próximo jogo pela dor que sentiu. Nós temos amanhã e sexta ainda para tentar achar uma solução para ver o sistema que nós vamos jogar, como nós vamos jogar. Analisar um pouco também do Palmeiras, né, dos últimos jogos do Palmeiras, porque agora são jogos de 3 em 3 dias, você não tem muito tempo para estudar adversário, como foi a preparação para a Inter, como foi a preparação para outros jogos que nós tivemos uma semana para se preparar. Então agora os ajustes são mais rápidos, né? Então amanhã e sábado nós vamos tentar definir uma equipe que seja competitiva contra o Palmeiras fora de casa. Rogério, boa noite para você. Pegando esse recorte dos últimos jogos, os resultados positivos e já fazendo essa conta projetando o final do campeonato, são 9 jogos, o Bahia precisaria de mais ou menos 3 vitórias, considerando esses 43 pontos. Como é que está a cabeça de vocês para essa reta final aí, considerando a matemática também, esses números? Não faço. Minha única matemática é que eu preciso ganhar o próximo jogo. Essa é a única matemática que eu faço. Não faço cálculos futuros. Nós precisamos jogar bem. Nós precisamos competir, nós precisamos ter melhor postura do que nós tivemos no dia de hoje, porque senão você pode fazer a conta que for, se você vai adiando os seus resultados, vai ficando cada vez mais complicado. Então, assim, não há uma matemática, ninguém garante qual é o número certo. O que garante o sucesso é você competir e jogar bem a cada jogo que você tem, por mais difícil que seja. Então, eu não faço contas, eu só não quero repetir a partida que nós jogamos hoje. Espero não conseguir fazer uma partida tão fraca como a que nós fizemos no dia de hoje. Rogério, boa noite. Bahia troca quase 200 passes a mais que o Cruzeiro, termina com 60% de posse de bola, mas sem finalizar no alvo. O que faltou para ser mais efetivo e conseguir marcar, chegar na baliza do Cruzeiro? O fato de finalizar no alvo, ou a bola passar raspando, como teve algumas cabeceiras do Everaldo, isso é muito relativo. Uma bola pode raspar a trave e ser quase gol e não ser atingido o alvo. O problema é que nós finalizamos muito pouco, bem menos do que o Cruzeiro. Nós não conseguimos atingir o último terço do Cruzeiro. Não está nem na finalização o problema. O problema é que nós tivemos a posse de bola num lugar que não oferece muito perigo. Nós tivemos no primeiro terço, próximo ao meio campo, nós tivemos a bola e conseguimos entrar poucas vezes. No segundo tempo melhoramos um pouco, conseguimos ter mais jogadas em tabelas e profundidade, principalmente essas bolas de chegada de linha de fundo, tocadas para trás, cruzamentos, finalizações de média distância, mas o maior problema que nós temos que analisar é que nós não conseguimos atingir o último terço do Cruzeiro. Não são só as finalizações nós fizemos muito pouco mesmo, mas nem tivemos a proximidade para criar melhores jogadas, ou tivemos pouca proximidade do gol para criar melhores jogadas. Mas repito, o jogo foi ruim, foi muito ruim o jogo. Mas isso não tira o mérito desses caras que estavam lá embaixo, ganharam do Goiás, estavam lá embaixo, venceram o Inter, venceram o Fortaleza. Hoje foi um dia muito ruim. Não vamos agora baixar a cabeça, pensamento positivo. Nós temos que ser realistas com o futebol que nós jogamos, que foi péssimo, mas nós temos que ser positivos no sentido que nós temos aí o caminho para traçar, que é levar o Bahia longe dessa pontuação de zona de rebaixamento e tentar colocar na melhor posição possível lá em cima.